Boa noite, estamos aqui no Cantinho do Petros. Eu gostaria de que você filmasse, por gentileza, esse povo lindo. Bateu, meu irmão. Isso. Estamos aqui nessa noite no chá de bebê, né? E nós queremos dizer que estamos muito felizes porque o Petros, ele virá no mês que vem, assim, nos dará a honra da sua presença, né? Quantos estão felizes com a chegada de Petros? Agora eu queria que a câmera viesse comigo, que tem algumas coisas aqui que eu quero mostrar aqui, né? Para que o povo visse aqui esse bolo que é feito de fralda. Olha só que interessante. Tá vendo aqui, meu povo? Aqui tem algumas coisas criativas. Ali eu gostaria que você filmasse a seguinte frase. Meu bumbum o quê? Agradece! Ali é onde nós vamos colocar, onde nós colocamos ali as fraldas, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui no Cantinho do Petros. E aqui a gente observa as lembrancinhas, olha só. Coisa interessante, né? Isso. Estamos aqui, além da plateia, é claro, estamos aqui com os avós. Filma ali a irmã Sônia. Olha a carinha da avó, meu pai, aleluia. Filma agora aqui meu pai, Firmino, seu Firmino, meu pai, que é avô também. Cantor. A vovó Dulce ali. Vovó Dulce. E cadê o vovô? O vovô Lenaldo? Ali, Lenaldo. Não. E estamos aqui com os pais, né, gente? Que se não fosse eles, não seria possível, né? Detalhe. Então nós estamos aqui com a pastora Janai, que é pastora e mamãe de Petros. Estamos aqui com o pastor Fábio, que é pastor e o pai de Petros também. Nós vamos fazer algumas perguntas, né, a eles em relação à chegada de Petros. Em primeiro lugar, para a pastora Janai, que é ela que está vivenciando na pele, né, na carne, digamos assim, toda essa como eu posso dizer, essa transformação. Como é que está sendo essa experiência para você, que é mãe de primeira viagem, digamos assim, como é que tem sido essa experiência para você da gestação em si? Olá, gostaria de dar uma boa noite a essa plateia maravilhosa. Obrigado pela presença de todos que vieram aqui no chá do Petros. E eu gostaria de dizer que, para mim, é uma novidade. Eu acredito que toda mulher, quando está gestante, enfrenta esse momento de transformação. Mas a verdade é que a gente percebe que é algo lindo que só Deus pode fazer na vida de uma mulher. Verdade. Ótima resposta. E eu quero estender a pergunta agora para o papai também. Como é que tem sido para você essa experiência da gestação da pastora Janai do Petros? Eu confesso que é tudo muito novo. Eu lembro-me quando, em julho do ano passado, ela me ligou, eu estava no trabalho, e ela disse que estava sentindo alguns enjoos e tinha até vomitado. Eu fiquei naquela expectativa, falei, vem para fazer o exame, mas deu negativo. Então veio uma tristeza. Aí quando chegou em novembro, ela começou a sentir algumas coisas em relação à gravidez, já alguns sintomas, só que ela não queria me iludir, né? Porque da outra vez tinha dado negativo. E eu lembro-me como se fosse hoje. Fomos ali no hospital realizar o exame e ficamos naquela expectativa em relação ao período em que daria o resultado. Eles disseram que daria em 2 horas, eu implorei para que ele pudesse dar em menos. Ele disse que em meia hora vai sair o resultado. Então foram as meia horas mais demoradas da minha vida, né? Demorou muito, mas muito. E eu entrei com ela e a doutora, quando abriu aquele papel, ela disse, deu positivo. A emoção foi tamanha que eu abracei, dei aquele beijo, comecei a chorar de emoção. De fato, é tudo muito novo, é diferente, né? Há um tempo, eu sempre como filho, e agora, daqui a poucos meses, terei já uma criança que estará me chamando de pai. É algo muito novo, é ímpar, é diferente e também maravilhoso. Glória a Deus. Que bom!
Eu sei que vocês têm uma história muito interessante em relação a antes de você saber que estava grávida. Eu gostaria que vocês contassem em rápidas palavras como foi que se deu, né, que você não estava grávida, você também não estava pensando no momento, então você vai contar como foi, né, que aconteceu essa questão, desde lá, quando lá na frente Deus fez uma promessa, através de uma certa pessoa, que você engravidaria, como foi que você recebeu isso? Conte aqui pra gente um pouquinho. A verdade é que eu não estava desejando muito uma gestação. Até porque eu tenho uma visão de que o mundo, ele se encontra em um estado complicado. E como sempre, essa frase é minha, né? Eu sempre dizia que o mundo não está para filho. E eu continuo afirmando ainda que o mundo realmente está muito difícil. A iniquidade tem se aumentado, né? E a gente vê que a cada dia mais para trazer uma criança para este mundo é algo complicado. Mas quando Deus está na frente, realmente, Ele abençoa, Ele nos dá sabedoria e a gente consegue realmente vencer as lutas debaixo da direção de Deus. E eu quero que o meu esposo, na verdade, dê continuidade, porque ele é mais detalhista em relação à história. O fato foi o seguinte, né? Alguns estavam aqui, estavam lá e presenciaram esse fato, né? Fizemos o primeiro acampamento, que eu posso dizer que ele foi profético, né? Qual era o nome do acampamento? Acampamento da família. Geralmente a família tradicional e bíblica, pai, mãe e filhos, né? Só que o pastor e a pastora ainda não tinha filhos. Tinha filhos espirituais, não filhos realmente da carne, filhos que vinham das entranhas. Logo, convidamos o pastor Rui para que ele estivesse ali ministrando a palavra. Também o pastor Fernando ministrou no sábado, o pastor Rui no domingo pela manhã. E sem que esperássemos, ele foi usado por Deus e virou para a pastora Janá e disse: olha, Deus está fazendo uma obra no teu útero. E ele disse: ainda este ano, isso era no mês de janeiro, no dia 29 de janeiro, ele disse: ainda este ano você vai gerar. Essa foi a palavra profética que foi liberada. E quando Deus fala, ele não mente. Isso foi em janeiro e em novembro foi diagnosticado, ficamos sabendo da gestação que possivelmente ocorreu no final do mês de setembro para cumprir aquilo que Deus havia prometido. Então podemos dizer que Petrus é um propósito de Deus aqui na Terra, né? Isso, por que não dizer um presente de Deus, né? Como colocamos profeticamente nessa camisa, né? Um presente e no fundo tem escrito um presente de Deus. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Alguém do auditório quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de abrir a oportunidade. Alguém? Pronto. Vai até lá? Você vai esse aqui, Eu sou curioso, porque como avô eu quero saber o que significa Petrus. Ótimo, é uma boa pergunta, né? A palavra Petrus, ela vem da origem grega. Quando Jesus, ali em Mateus, falou para o apóstolo Pedro, no português diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Aí dá até entender que a pedra é Pedro, mas no grego diz assim: Pedro, tu és Petros. O Petros é um pequeno fragmento da rocha. E sobre esta pedra, que é a grande rocha, que nesse caso é Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então Petros é um pequeno fragmento da rocha, que é Cristo. Respondido? Muito bem. Tem alguém que quer fazer outra pergunta? Tem alguém? Pronto. O casal desde novinho já pensava em colocar este nome no filho ou tinha uma outra ideia? A verdade é que o pai, né, o pastor Fábio, ele pensou nesse nome. Petrus, se fosse menino, e Petra, como ele já explicou também o significado, que seria menina. E como a gente, né, tinha dúvida do que seria, ele desejava que fosse
uma menininha, porque a mãe dele, né, a avó, Dona Dulce, já tem 4 netos com esse, agora vem aí o 5º. O 6 também. O 6º, né? Isso. Vem o 6º, né? O pastor Fernando é o 6º. E ele queria dar uma netinha, né, para a mãe dele. E eu queria um menininho. Eu achava que o menininho deveria vir primeiro, porque eu tenho ainda o desejo de ter o 2º filho, né? E aí eu queria que o primeiro fosse menino e o segundo que seja menina, né? Mas está nas mãos de Deus. Então aí veio o Petrus e depois virá a Petra, que eu confirmei, aceitei, concordei com os nomes. Isso aí já tem cerca de 2 anos e meio. Isso aí que a gente parou, conversamos na Bíblia, olhando o significado, não foi isso, filha? E aí decidimos que seria Petrus e Petra, que fosse a menina. Legal. Alguém deseja fazer mais alguma pergunta? Quem? Indy? Indy levantou a mão. Michael. Pastor, qual foi o desejo que a pastora sentiu assim no momento que o senhor achou assim, naquele momento que seria difícil de fazer? Boa pergunta. Todos os desejos que ela teve não foram assim desejos, graças a Deus, muito impossíveis de se realizar. Não foram tão impossíveis. Houveram momentos que ela teve um desejo que eu estava impossibilitado de realizar, né? Aí acabou que algumas pessoas chegaram, eu fiz tal coisa. Por exemplo, houve um momento que ela queria, porque queria mocotó. Aí queria, e eu estava naquele momento impossibilitado, mas houve uma pessoa que fez aquele mocotó e coincidiu. Fomos ali e comemos e aí acabou se resolvendo. Que bom que tem gente que quer comer areia, comer sabão, outras coisas. Ela foi tudo. Houve um desejo que foi assim um pouco diferente, né? Que ela quis uma quiabada de frango, né? Com camarão. Geralmente a quiabada é de quê? De carne, né? Ela quis de frango, aí a mamãe dela foi lá e preparou essa quiabada de frango para ela. O irmão José quer fazer uma pergunta? Boa noite. Eu quero saber do casal, assim, se já tem na mente dos dois o que ele pode ser no futuro, assim, o que você pensa em relação a ele ser, a profissão, entendeu? Algumas pessoas disseram, né, pastor, né? Isso aí, na verdade, é algo que está nas mãos de Deus, né? Algo ministerial, que é Deus que faz, que é Deus que dá, que é Deus que concede, é um dom, é um chamado de Deus. Então nós não queremos que ele seja pressionado, né, a seguir, apesar de que é um chamado lindo, mas a gente também entende que é um chamado assim espinhoso, que seja feita a vontade de Deus sobre a vida dele. Mas nós temos, na verdade, alguns desejos, alguns valores, algumas coisas que estão assim entranhadas na nossa veia, na nossa raiz, que o exemplo é música, né? A nossa família, tanto do lado dos meus pais, como do lado dos pais dele, também, a maioria das pessoas são envolvidas com música, e a gente gostaria que quando nada nisso, né, ele seguisse as nossas pisadas, né? Porque se ele for um pouco diferente, vai ficar esquisito. Eu confesso para vocês que vai ficar esquisito. Mas esse é o nosso desejo, que ele siga realmente, seja um rapaz honesto, digno, né, que tenha valores, principalmente espiritual, né, os valores de Deus, na palavra de Deus, amar a Deus acima de tudo, né, como a palavra de Deus nos declara, e ao próximo, né, como se fosse a ele mesmo, e procure realmente andar conforme a vontade de Cristo Jesus. Esse é o essencial para a vida dele, esse é o nosso desejo. Amém. Vou abrir espaço para mais uma última
Pronto, 3. Vamos começar por Clarissa. Vou perguntar à pastora qual a expectativa dela para a hora H do nascimento de Pretes. Se a senhora está sentindo medo, ansiedade, o que é que está passando pela cabeça da senhora? Gostei dessa pergunta. Essa pergunta me agrada muito. A verdade é que eu, desde muito cedo, eu tinha muito medo quanto a essa questão, né, da mulher ter que colocar uma criança para fora, né? Era algo muito complicado na minha mente. E eu, desde muito cedo, orava a Deus, pedia ao Senhor que, quando chegasse esse momento na minha vida, que eu não pensava, nunca avisei, como não está sendo, né, tão cedo, está sendo realmente num momento assim, aprazível, uma idade já interessante. E eu orava muito a Deus acerca disso. E eu confesso para vocês que durante esse período, eu já ouvi de tudo que vocês possam imaginar, do que é o momento, né, da mulher ter um bebê. E coisas horrorosas que eu já escutei, terríveis. Mas meu coração continua da mesma forma, porque eu tenho visto mesmo, Cleonice, o agir de Deus na minha vida, a tranquilidade. Eu até não sei se foi hoje, né, que vivemos muitas coisas hoje, ou se foi ontem. Eu comentei, eu disse, foi ontem que eu comentei isso. Eu falei, ele entrou, vai ter que sair. Essa foi a frase que eu usei. Então eu vou ter que sair. Se não sair é porque Deus não quis, né? Vai me levar junto a alguma coisa. Mas a minha vida está totalmente nas mãos de Deus, assim como a vida dele também está totalmente nas mãos de Deus. Então o que eu tenho para dizer, resumir nessas palavras é o seguinte: eu acredito que toda mulher, quando chega o seu momento lá, sabe? Aonde só Deus e você, eu acredito que toda mulher sente, né? Se desespera um pouco. Então eu acredito que talvez vai ser essa a minha sensação. Mas até então, eu tenho tantas coisas para me preocupar que Deus não está permitindo que eu me preocupe com esse momento. E eu agradeço a Ele por isso. Eu quero também fazer uma pergunta ao pastor e à pastora. Pelo fato de vocês estão cursando a faculdade, quando vocês tiveram a notícia do bebê que estava para vir, se vocês sentiram alguma coisa, que ia interferir alguma coisa, se vocês ficaram preocupados com alguma coisa em relação a isso. Eu vou responder, depois passarei para ele responder. O que eu posso dizer é o seguinte: que Deus realmente, mais uma vez eu posso afirmar que Deus está no controle das nossas vidas. Então, talvez se viesse um período antes, porque na verdade eu estou no último semestre da minha faculdade, eu ficaria muito mais preocupada. Mas Deus permitiu justamente no momento do último semestre da faculdade, e eu vi que Ele realmente queria, né, me dar essa bênção da conclusão dos estudos, né, aliado ao descanso, entre aspas, né, com a criança nos braços. Então, Deus tem direcionado as nossas vidas, e eu posso responder pelos meus estudos, que o pastor vai responder pelo dele, né, que Deus completou a obra. No meu caso, como Deus nos deu a oportunidade de fazer 2 cursos, em relação ao primeiro, a administração, eu fiquei tranquilo, haja visto que eu só faltam mais 2 disciplinas para encerrar e vai ser tranquilo. Em relação ao outro, pedagogia, é que a gente começou a pensar no sentido de tentar traçar um plano. Se pega todas as disciplinas, se pega só parte delas, ou se tranca um período. Por quê? Porque justamente quando o filho vem, as prioridades também elas têm que passar por um processo de revisão. Então até hoje a gente ainda está pensando qual vai ser a melhor forma em relação à segunda faculdade. Porque uma vez que você ainda tem um curso, o outro se torna secundário, não é tanta prioridade. Agora, se eu não tivesse só um, aí o pensamento seria outro. Então agora estamos pedindo a Deus o direcionamento. Possivelmente o que vai acontecer a partir
agosto, que é quando começa o novo semestre, é que por conta desse novo cenário, a gente tenha que diminuir as disciplinas lá, pegar o mínimo possível para que tenhamos mais tempo, tanto para a família como para o trabalho, porque a gente sabe que quando o filho chega, precisamos lutar, correr para dar realmente uma boa condição, boa estrutura. Então, houve um pensamento em relação à segunda faculdade, não à primeira. Luana. Boa noite. Eu queria saber qual foi a sensação do pastor quando ele viu pela primeira vez, sentiu Petros mexer, você vê a diferença na barriga, aquela barriga aumentar de um lado, um chute, por exemplo. Qual foi a sua sensação? Porque pra mamãe não, né? Porque desde quando a gente sabe que tá no ventre, a gente sente mexer. A gente sente, por mais que diga que é com 2 meses, 3 meses, mas e pra você? Ai, uma boa pergunta essa aí, viu? Uma boa pergunta. Ela com 1 mês, 2 meses, ela já dizia que estava mexendo, né? Agora, era um mexer que era só ela que sentia, né? Ela mexeu e eu tentava e não conseguia ver. E, mais ou menos, quando ele completou 6 meses, não é isso, de gestação, ele, um dia mesmo, no exato dia, ele mexeu de forma que a gente conseguiu perceber, visualizar, e é de fato emocionante, né? É incrível, porque tem gente que acha que a criança só existe quando ela sai da barriga, mas não, ela já na barriga, ela já existe, ela só ainda não saiu, não se externou, não veio para este mundo, mas ela já é um ser humano. Lembram que Deus disse para Maria que ela iria visitar Isabel, a prima dela, e Deus deu uma palavra que João, ainda no ventre, seria cheio do Espírito Santo, né? E quando João, na barriga, visualizou Maria, né, ele conseguiu perceber Maria, ele começou a mexer, sendo cheio do Espírito Santo. Então a criança já existe na barriga, e é emocionante, é ímpar. Só que o Petros comigo geralmente é assim, eu sinto, eu vejo a barriga dela estufando, ela diz assim, ó, por ele tá mexendo muito aqui, quando eu pego ele alivia. Não sei se já é um temor, um medo, respeito, não sei o que é, mas é interessante, ela tá pegando, tá mexendo, e quando eu pego ele, tá todo mundo lá, quando eu pego ele se acalma, já a barriga já volta pro lugar, ele já não mexe mais tanto, mas é lindo, é sensacional, é emocionante. Boa noite. Eu, como uma das pessoas que mais torcia para isso acontecer, graças a Deus veio à tona, aconteceu. Pastores, diante das evidências, diante do mundo, hoje como a senhora tem dito, tem pensado como é ter filho diante do mundo complicado que nós vivemos, mas como é a expectativa de hoje ter em mente, né? Daqui uns meses já vai estar com a criança no colo, já correndo, como vocês estão aí. Como vai ser esse ver de ser pai, mãe? Hoje vocês são pastores, já cuidam de vidas, né? E agora vai ter uma criança que são de vocês, que vai estar sob os cuidados, né? Constantemente. Como é ver o futuro de Petros? Como é ter essa preocupação de expectativa de ser criança? Como lidar com isso? A verdade é que a gente vê como uma grande responsabilidade. Muita responsabilidade. O pastor até comenta comigo, uma vez por outra, ele me diz que ele está assustado. Ele fala que ele está com medo. E é a mesma coisa também, né? Como eu sinto. Que é algo muito sério. Colocar um filho no mundo, a gente sustenta a nossa visão. Que colocar um filho no mundo é muita responsabilidade. Para ter que educar, para ter que realmente ensinar os seus valores. E a gente se preocupa também com a visão que as pessoas acabam tendo com filhos de pastores. Porque as pessoas tendem a cobrar, achar que o filho do pastor tem que ser perfeito, tem que andar na linha, né? E começa com aquela visão meia esquisita, antibíblica, né? Porque a palavra de Deus nos dá exemplo de famílias, né? E mostra pra gente que
família realmente tem problemas, tem dificuldade, como qualquer outra, mas as pessoas veem de forma diferente. Só que com esse nosso entendimento que a gente tem, que o nosso filho vai ser carne e osso, como nós somos, né, a gente tem já pregado aquilo que a gente pensa, que ele vai ser uma criança como qualquer outra criança, e que nós também não aceitaremos cobrança acerca de tem que ficar sentado, tem que ficar, esse desespero, não, porque vai ser uma criança. Agora, o máximo de educação que a gente puder dar, né, os valores, como eu já disse, a gente vai ensinar, e que ele procure ouvir. Que ele procure ouvir realmente, que se ele não ouvir, ele que vai decidir no futuro a vida dele, e agora não é mais com a gente, né? É com ele e Deus. Mas o máximo que a gente puder investir nele, para que ele seja, em primeiro lugar, um ser humano, como eu já disse, com dignidade, honestidade, responsabilidade como indivíduo, né? E com os valores de Deus, a gente vai fazer. Quer falar mais um pouco? Isso é importante, a palavra foi boa, a resposta também, a pastora foi boa, porque esse é o conflito. A maioria dos filhos de pastores, quando eles crescem, eles são traumatizados. É porque tanto as pessoas da igreja tentam colocar um jugo neles, tanto às vezes os pais colocam um jugo nessas crianças. Então, a gente quer realmente ensinar esses valores para essa criança, para Petrus, mas de forma lúdica, a brincadeira, de forma descontraída, porque criança tem que ser criança. E a gente sempre diz para a turma, esse menino é assim, não, esse menino é criança. Eu estava falando com a irmã hoje sobre isso. É criança, ele tem que brincar, ele tem que se divertir, ele vai sorrir. Todo mundo um dia fez isso e passou. Então a gente precisa entender e não pressionar, porque senão ele cresce como traumatizado. E às vezes traumatizado com Deus, traumatizado com a igreja, traumatizado, geralmente filho do pastor não quer ser pastor. Já repararam isso? Você quer ser pastor? Deus que me livre. Por quê? Porque ele aprendeu o lado difícil da coisa. Então a gente tem que passar para ele que é algo bom, algo positivo, que se Deus quiser algo na vida dele, vai acontecer. A nossa maior preocupação hoje, você que está aí também assistindo a gente, não é com a questão financeira dele. Porque, querendo ou não, todo mundo aqui está criado. E o meu pai às vezes criou até com dificuldade, não foi? Mas criou, está todo mundo aí. Come, bebe, às vezes não tão bem, mas come, às vezes é ovo de manhã, tarde, à noite. Mas está aí, e isso sobrevive. Agora, a principal coisa que a gente se preocupa com ele é deixar um legado espiritual, um legado de vida. Deixar para ele um exemplo a ser seguido. Que ele futuramente venha dizer, não, se eu sou o que sou hoje, graças a Deus e aos meus pais, o exemplo que eles deixaram para mim, a forma como eles me conduziram em relação à vida, eu acho que isso é mais importante que qualquer riqueza do mundo. Que ele cresce sendo uma pessoa que vai fazer o correto, porque aprendeu isso na prática em relação à família. Amém. Eu gostaria de finalizar nesse momento, você que está aí nos assistindo, que eu gostaria que, vou passar o microfone para a mamãe Janai, pastora Janai, não, o senhor ficar com isso, eu vou passar para ela. Vocês vão deixar uma mensagem agora para Petrus, para quando ele tiver um entendimento assim, né, puder assistir aquilo que vocês vão passar para ele, né, ele venha e veja a mensagem que vocês vão passar, certo? Vou passar o microfone para você passar uma mensagem para ele, assim, que sair do seu coração para Petrus. Pois bem, filhinho, você estará assim assistindo essa mensagem. Hoje você está no ventre de sua mamãe, com 8 meses e 22 dias. E eu quero que você entenda que nós desejamos o máximo a sua felicidade aqui na terra. E a sua felicidade aqui na terra vai depender muito da sua decisão. E eu espero que você decida andar com o Senhor Jesus, que você escolha aquilo que sua mãe escolheu, que os meus pais me ensinaram, foi amar a Deus acima de tudo. Eles ensinaram realmente os valores da palavra de Deus,
E eu decidi, essa escolha foi minha. Eu decidi andar com Deus. Renunciei a muitas coisas lá no mundo, por amor a Deus. E eu espero que você também entenda que o nosso Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele revelou que você viria ao mundo. E Ele tem muito para usar a sua vida, tem muito para fazer na sua vida aqui nessa terra. E que você possa dar lugar ao Senhor Jesus, para que Ele te use tremendamente. Porque servir a Deus vale a pena. Eu quero que você compreenda isso. Ame a Deus, sorria neste mundo, viva muito, não se importe muito com o que as pessoas vão falar, vão comentar de você. Só se importe com o que Deus pensa ao seu respeito. Beijo. É um momento muito especial. Hoje você está no ventre. Hoje você está aqui, papai. Mas dentro de poucos dias você estará neste mundo. Você já é amado, não só pela gente, mas é amado pelos seus familiares, amado pela igreja de Jesus, os nossos amigos. E nós também já te amamos. Nós também já te temos como uma pessoa especial, como filho que Deus nos deu para cuidar. E eu espero que o nosso exemplo possa ser realmente um espelho para a sua vida, que você possa decidir buscar a Deus, fazer a vontade do Senhor, se doar para Deus, ser um bom filho, ser realmente um ser humano maravilhoso, uma pessoa que ame ao próximo como a ti mesmo, e em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas. E o que você precisar, saiba que abaixo de Deus você tem aqui dois amigos, que é o seu pai, a sua mãe e o seu pai, que estão juntos e querem que você esteja cada dia junto com a gente e também fazendo a vontade de Deus. Petros, nós te amamos. Eu também gostaria de fazer uma homenagem, para os nossos pais. Quando eu digo os nossos pais, eu falo os meus pais, os pais da minha esposa, porque se hoje nós estamos aqui, é graças a Deus em primeiro lugar e aos nossos pais, Temos o Firminho de Itapuã, temos a diaconisa Dulce, são os meus pais, temos a evangelista Sônia, o presbítero Alinaldo, são os pais de minha esposa. E gostaríamos de dizer também que nós te amamos, Eu amo meu pai, amo minha mãe, sou grato a Deus por tê-los. Eles sabem disso, que eu já homem, já de maior de idade, mas eu não perco a oportunidade de beijá-los, de abraçá-los, porque são meus pais, E independente de qualquer coisa, a gente precisa dar esse carinho, esse amor, porque a gente não vai ter a vida toda eles, A gente não tem a vida toda, e eles também podem não nos ter a vida toda, que podemos ir antes. Então, nós amamos vocês. Os 4 pais que estão aqui saibam disso. Essa criança está chegando e nós somos gratos a Deus e a vocês, porque se estamos aqui até hoje, que vocês nos deram essa criação. Se somos hoje esse ser humano que nós somos, graças a Deus e a vocês que souberam criar, que deram não só o alimento, não só o sustento, mas também ensinou valores. Nós agradecemos a Deus por vocês, pais. Muito obrigado por existir em nossas vidas. Gostaria que a plateia aplaudisse. Luz, câmera, ação. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me serve.
amamos, Jesus. Oh, te amamos, Senhor. Entregamos o Petros para o Senhor, para o teu louvor, para a tua glória. O Senhor conduz a tudo. Aleluia, para a glória do teu nome.